Mãe processa escola por obrigar filho de 4 anos a ir à parada LGBT. Pode ser. Vou lembrar, pessoal, o que é a parada LGBT, né? Ela acontece todo ano na Avenida Paulista, se eu não estou enganado. Com verba pública. Com verba pública, infelizmente. Infelizmente, eles usam esse termo, como eu já repreendi aqui, né? A repressão sincera. E não existe gay, não existe lésbico, não existe nada disso. São só pessoas que têm desordem. Tem uma militância aí. Triste. Né? Maioria é financiada por verba pública. São pessoas que, infelizmente, estão nesse grau de degeneração pública já, né? Porque é outra coisa que as pessoas não tratam, que o pecado contra a castidade de pederastia não era como é hoje. Hoje o que existe é militância pró-pecado. Incentivado dentro de sala de aula. Porque o pecado que existia... Eu vou. Mas deixa eu só fazer essa pontuação. O pecado, quando ele ocorria antigamente, né, em qualquer sociedade, ele era cometido em privado. A pessoa tinha como ser descoberta, né? Mas geralmente era em privado e ninguém saberia e ela teria que se acusar. Hoje não ocorre mais. Então isso que existe hoje, quando você olha para um pederasta qualquer, né? Que comete essa infelicidade, ela, antes de tudo, ela é uma pessoa escandalosa, porque ela quer ofender você com a vida dela, com os erros dela. Vamos continuar aí. Uma mãe britânica ficou furiosa com o recado que recebeu da escola de seu filho. Izzy Montague, né? De 38 anos, escutou da diretora da escola primária Haves Farm, localizada em South Norwood, na Inglaterra, que havia uma parada do orgulho LGBT e que todas as crianças da instituição deveriam participar. Pode baixar mais. Ela foi informada por uma carta que a escola do filho ia promover uma marcha do orgulho LGBT e que todos os pais estavam convidados para participar do evento. Uma semana depois, a mãe falou com o responsável da escola para que seu filho fosse dispensado. Como justificativa, ela contou que estava preocupada em expor a criança nesse tipo de encontro e seria uma exibição pública de adesão a pontos de vista que ela não aceitava por ser cristã devota. Por vez, a diretora da escola, Susan Papas, não aceitou o pedido para a liberação. Ela é católica. A discussão parou... Graças a Deus, né? A discussão parou no tribunal porque os pais da criança processaram a escola. De acordo com o portal Daily Mail, os advogados de Izzy evidenciaram a Lei de Educação de 1996 e na Lei de Direitos Humanos de 98, que abordam a discriminação direta, indireta e vitimização. Segundo o jornal, foi a primeira vez que o Reino Unido enfrentou uma imposição LGBT nas escolas. A mãe já havia participado em uma reunião de escola do filho e, na ocasião, a filha da diretoria vestia uma camiseta escrita: "Por que ser racista, sexista, homofóbico, outro só quando você pode apenas ficar quieto?" Pronto, isso aí. Olha, Eu já fiz meu comentário prévio, então pode ir. o nome disso aí, olha. Você lê o Manifesto Comunista, Karl Marx. Tem lá os 10 passos de como destruir a família. Criando esse caos aí, na identidade de gênero, da pessoa, do homem, da mulher, começando a partir da infância. Eu lembro que tem um pecado aí gravíssimo, além do pederastia. Escandalizar as crianças. Tem outro. Tem outro. Né? Você dá um exemplo. A gente chega na mudança de sexo, né? Como a USP de São Paulo tá querendo fazer. Uhum. Se não já fez, que eu não tô atualizado lá mais não. Nosso Senhor diz, né? Deixai vir a minhas criancinhas e nós impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, não é isso? Uhum. O que uma pessoa dessa, quando lança uma criança num encontro desse, ela tá fazendo isso. Impedindo. Olha só. Eu passei na rua ontem, como eu tava dizendo, e uma mulher mal vestida, assim, tipo, ela tava de lingerie. Ela tava a moldes de praia. E na hora que minha esposa e eu percebemos, vira o rosto, Maria Helena. Ela já sabe disso, ó, quando papai e mamãe, né, vê essas coisas feias, você vira o rosto. Ela não gosta de ver, nem quando vê homem sem camisa. É indecente do mesmo jeito, não existe justificativa não. Que não tem, Não assim, existe nenhuma. relativizando, né? Não tô concordando, não. O homem sem camisa É menos escandaloso. é menos escandaloso. Exatamente. Oxe, papai. Mas O é homem grave. sem camisa. Ela estranha porque ela não vê isso dentro de casa. Dentro de casa, exatamente. Então, foge do padrão dela. Gente, que coisa estranha. Ela botou uma mulher e disse: olha, esse povo não presta. Esse prestasse não tá andando assim, não. Exatamente. Porque não tá querendo bem. Né? Tanto que, mas eu tava dizendo há um tempo atrás aí, tipo, pra malhar, você tem que escolher um horário, tipo assim, que. Eu malho por saúde. Porque A malhação já é um negócio complicadíssimo, amigo. Eu vou num horário, tipo assim, que já vai a academia fechando. É só que tem umas baratas da academia que tá lá
posta foto 5 horas da manhã, pega a noite, tá com a gota. Vai sair mais lá não, tá entendendo? Aí, E o propósito da pessoa que vai pra academia hoje, ele já Exato. denuncia o que é que ela quer. Porque geralmente vai estar envolvido aí com aumentar a chance de você manter a relação com uma pessoa que você não conhece. E isso é o resumo de uma pessoa que vai pra academia hoje. Excepcionalmente tem um católico doido lá solto que quer fazer o bem pra alma, controlando. a visão. Não, controlando tudo. Tipo assim, eu vou fazer exercício físico porque isso me ajuda a não ter tentações. Isso ajuda. Praticar esporte ajuda a você diminuir as tentações. Isso é verdade. Só que isso é uma exceção. Hoje a maioria das pessoas que vai é pra aumentar a chance dela ter uma relação sexual com uma pessoa que ela não conhece. É só isso. O boy bombado. Aí pra terminar, tipo aí. Que tá em aspas. Pra terminar meu comentário, fica assim. Eu me sentiria do mesmo jeito dessa mãe. Olha, eu não queria nem escutar isso dentro da minha escola. Se eu escutasse, olha, aqui eu não tenho como ganhar processo. No Brasil, Não tem não jeito. ganhar processo. E pode esquecer. No mínimo, Esqueci. eu como pai, nós três como pai. No mínimo a gente seria processado porque estamos contra os direitos LGBTs de se manifestar. Homofobia explícita, né? E a gente que tá protegendo os nossos filhos sendo criminalizados, pô, porque tá defendendo nossas crianças. Né? Aí chega no ponto disso, né? E se nas escolas for implantado mesmo, assim de forma escrachada, tão escondida ainda, né? Se manifestando aos poucos, imagina que assim, a escola vai ser obrigatória ensino de gênero. Minha filha não estuda. Tem que ser isso mesmo. Ah, mas o Estado vai te matar, filha. Vai lá em casa. Atravessa o muro. Que no meu redil, se eu não for o suficiente pra tomar de conta, Deus me perdoe. Pra que não, senhor? Se eu botei eu como pai de família? Como homem? Um cachorro, quando vê alguém diferente entrando no seu território, ele fala o quê? Vai pra cima. Começa a latir. Qualquer pecado que ele já é grave, ele se torna muito mais grave quando se trata da criança. Isso é algo Porque, impensável. porque você tá abusando de uma pessoa necessariamente inocente. Tá entendendo? Porque quando você trata de um adulto, necessariamente a pessoa não é inocente quando você tá tratando. Então não tem, por exemplo, você iludir a pessoa e tudo mais. Com um adulto geralmente isso não acontece. Agora com a criança necessariamente é. E as consequências são muito mais graves, né? Tem uma escala muito maior quando se trata de uma criança. Tu é doido. Comentar um pouco sobre a atitude dela. A atitude dela foi extraordinária. Eu já disse logo que ela era católica. Não querendo, assim, discriminar os outros, mas... Enfim, ela enxergou rapidamente o laço do inimigo, tratando-se do seu filho. Nós que somos pais, eu, Rodrigo, padre, o senhor é Ulisses. pai? Não, eu sou solteiro. Solteiro, né? Solteiro cuida das coisas Se Deus do quiser, né? Senhor. Vai, pai. Se Deus A quiser. gente que é pai, a gente sabe que existe um laço, né? Pela nossa missão. Nossa missão é essa. E a gente abraçou, com unhas e dentes dentro da igreja. Eu não tomaria uma posição diferente da dela, não. Ou talvez mais rígida. Certo? Ou talvez mais rígida. Mas eu quero lembrar o seguinte. Olha a diferença da mãe que tira e a que leva. Essa é a questão. A mãe que deixa seu filho entrar num... Não vou dizer o nome não que vem na mente agora, para não... Mas entrar dentro de um escândalo desse aí, que ia acontecer com a filha, com o filho ou o filho dela, né? Começa assim. Dizem, nasceu, mentira. Cresce, nasce, morre. Não nasce com nada disso na cabeça. É pecador? É. É pecador. Se a gente se lembrar de Sodoma e Gomorra, Perfeito. lá, uma vez, uma pessoa disse assim, seu Roberto, por que é que vocês católicos batizam as crianças? Eu disse, porque ela já nasce com pecado original. Aí ela não entendeu. Porque se a criança não peca e não erra, que ela é inocente. É uma heresia protestante. Eu respondi para ela, você já ouviu falar na história de Sodoma e Gomorra? Ela disse sim. Eu disse, me diga uma coisa, foi destruída a cidade? Ela disse sim. Morreram todos, só escapou Ló e as suas filhas. A O esposa que foi que ele fez? Ele tirou elas e dentro disso que a mãe também tirou o filho.
Mas observando direitinho. Todas as crianças que estavam lá morreram. Por que morreram? Por conta do pecado. Essa historinha de dizer que a criança é inocente, pelo amor de Deus, nasceu, faça se a gente pudesse. Nós somos católicos. E conhecemos a verdade dentro da igreja. Os sacramentos. Se a gente pudesse já batizar no ventre, a gente batizava. A gente não pode. Mas eu vou falar uma coisa aqui Nasceu, pra né? vocês que a igreja fazia. Os católicos sabem Muito disso. bem. Pode falar. Católico em estado de emergência batiza filho que inclusive nem é seu. E vou dizer por quê. A coisa mais importante que existe no mundo é a salvação da alma. Sim. Não existe família que seja mais importante que a salvação da alma. Então, se você encontrar alguém que não seja católico, batize ele. Ah, meu pai não queria, o problema é dele. Não é obrigatório o pai querer pra ser batizado. Por quê? A igreja fazia isso, inclusive, quando tratava dos judeus. Sim. Porque quando a igreja era a senhora de todas as sociedades do mundo, o Papa era o homem mais importante do mundo, como ele tem que ser, e ele manda em todos os príncipes, como devia ser, a igreja tinha poder sobre os estados. Então, se você batizava alguém e os pais não eram católicos, vocês perdiam a guarda da criança. E aquela criança era entregue, por exemplo, no mosteiro ou algo do tipo. Porque salvar a alma de uma criança é muito mais importante do que deixar ela viver na família e ela ir pro inferno. Se condenar. Não tem importância nenhuma. Ah, mas o importante é defender a família. Não, meu filho, o importante é defender a família católica. Porque se não for católica, a criança vai pro inferno, junto com os pais. Não tem diferença nenhuma. Porque a criança foi batizada hoje. Ela tem 6 anos pra se preparar pra viver uma vida que ela vai ter que se preocupar em não pecar gravemente e tudo mais. Se ela morre entre esses 6 anos, ela morre sem ter... Ela morre no estado de santidade. Ela morre no estado de santidade. A salvação dela é certa. Agora, olhe isso para uma criança que vai viver num lar que não é católico, vai ser induzida a todo tipo de pecado, e se ela morrer, ela vai pro inferno. Tem uns errozinhos aí bem engraçados que o povo diz assim: ah, morreu, virou um anjinho. Olha, tá no céu. Rapaz, eu não teria coragem de dizer um negócio desse, não. Ah, minha mãe rezava o texto todo e foi pro céu. Eu tenho certeza de. Tu tá lá? As pessoas relativizaram muito a salvação. As pessoas têm que rezar. Morreu, reza. Morreu, relativizaram mais. Quando você perde essa consciência de católico. Quando você é católico mesmo, não é católico jujuba, não. E o católico ele sempre melhora. Se perdeu-se essa noção do que é ser católico de verdade. Ao passo que se diminui, vai diminuir a importância de ser católico. Reduzindo. E se enfraquece, além de enfraquecer a fé, enfraquece justamente os sacramentos. Pô.